Olá, ouvintes do canal Contando Histórias com Inês Marcondes. Sejam bem-vindos ao terceiro capítulo da história do Tango à Lambada, Um Crime é Quase Nada. O mistério se aprofunda. Aquilo que parecia ser apenas a primeira investigação simples dos dois detetives começa a se tornar algo mais sério, mais misterioso e muito mais perigoso, pois alguém foi assassinado e segredos que ninguém imaginava estão prestes a vir à tona. Mas antes, se inscreva, dê like, comente, compartilhe. E vocês, já têm algum suspeito? Nos conte nos comentários. Estamos também no Spotify. Vamos ao capítulo de hoje. A sala principal da mansão estava em completo silêncio. Ioná e sua filha Carolina, Luna, sua irmã mais nova, se acomodaram no sofá. Cada uma com uma expressão diferente: medo, desconfiança, inquietação e uma tristeza profunda que parecia preencher cada canto daquela mansão sombria. Os olhares se cruzavam sem palavras, pesados e cheios de suspeitas. Ninguém ousava dizer em voz alta o que pensava, mas era nítido. Ali, cada uma acreditava que a outra poderia estar escondendo algo. O ambiente parecia respirar junto com aquela tensão silenciosa. Entretanto, a dor era visível. Ioná havia perdido Jaime, o marido repentinamente assassinado. Luna, por sua vez, sentia a perda do cunhado. Carolina, já uma jovem adulta, sentia a ausência do pai de forma intensa em cada gesto e cada suspiro. Mateus e Gegê se moviam lentamente pelo ambiente, atentos a cada detalhe. Contornavam o sofá, aproximavam-se de cada canto, examinando com cuidado. Mateus com sua lupa e Gegê segurando o charuto apagado entre os dedos, fazendo poses como se estivesse fumando. A postura investigativa, ligeiramente teatral, deixava as três mulheres e os demais visivelmente desconfortáveis. Carolina cruzava e descruzava as mãos no colo. Ioná desviava o olhar. Luna cerrava os lábios, impaciente. Até Almeida era alvo dos olhares persistentes dos dois detetives. Eles circulavam por toda a sala, tentando manter a postura de detetives profissionais, imitando as personagens dos filmes que tanto admiravam. Porém, entre um gesto exagerado e outro, deixavam escapar certa atrapalhação. Em certo momento, Gegê se aproximou do mordomo. Ele a fitou com um olhar tão frio que Gegê sentiu seus ossos congelar. Bastou isso para que ela recuasse rápido, quase tropeçando, tentando disfarçar o susto. Mateus deu uma tossidinha constrangida, ajeitando a gravata como quem tenta salvar a dignidade da dupla. Todo esse movimento estranho só aumentava o desconforto geral. Até o próprio Almeida parecia inquieto diante daquele clima pesado. Então, para retomar o controle da situação, ele pigarreou e disse:
Então, e foi assim que decidimos contratar vocês para que achem o corpo do falecido Jaime, pois sem o corpo não podemos chamar a polícia. Nisso, Ioná começou a gritar, chorando. Eu quero meu defuntinho, ache o meu Jaiminho. Foi você, sua bruxa, foi você que o escondeu, não foi? Eu sei que você nunca o perdoou por ter me escolhido e se casado comigo. Eu quero meu Jaiminho, eu quero meu Jaiminho. Foi você, porque nunca se conformou dele ter sido apaixonado por mim? Sua egoísta! Você sempre quis tudo só pra você? Ele era meu namorado e você o roubou de mim, sua ladra! Carolina, já nervosa e impaciente, com a gritaria das duas, gritou. Parem com isso, vocês duas! É preciso achar o corpo de papai e vocês aí brigando num momento desses por besteiras e coisas do passado. Almeida ergueu as mãos num gesto conciliador, tentando impor calma àquela confusão de emoções. A Carolina tem razão. Esse não é o momento. Precisamos manter a calma. O que mais importa agora é encontrar o corpo do Jaime. Jaiminho, 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 onde você está? Diga onde essa bruxa o escondeu que nós vamos encontrá-la, Jaiminho, Jaiminho. Mamãe, por favor. Luna observava a cena com o rosto endurecido. A raiva ainda cintilava em seus olhos vermelhos e inchados. Mas por ora, as palavras parecem ter sido engolidas pela urgência do momento. Mateus e GG trocavam olhares silenciosos, como se cada gesto perguntasse ao outro: como vamos encontrar esse bendito corpo no meio disso tudo? Entre a pose de detetives de cinema e a natural atrapalhação, era evidente que estavam perdidos, mas atentos a qualquer pista que surgisse. Mateus, querendo se sobressair ante a confusão, ergueu a voz para chamar a atenção. Silêncio todos! Silêncio todos! Vocês estão esquecendo um detalhe muito importante. Também é preciso descobrir o assassino. GG, aproveitando, acrescentou com firmeza. Sim! E até encontrarmos o corpo, todos aqui são suspeitos. O clima na sala ficou ainda mais tenso. Luna explodiu em protesto, a voz carregada de indignação. Como ousa dizer isso? Nos colocar suspeitos de um crime terrível? Eu não teria coragem nem de matar uma barata. Sua mentirosa! E as baratas esmagadas encontradas no seu quarto, hein? Mamãe, é melhor ficarem caladas, pois tudo o que falarem ou fizerem poderá ser usado contra vocês no tribunal. Mateus, isso é a polícia que fala. Mateus piscou, pensou por um instante e riu constrangido. É mesmo, você tem razão, GG. Bem, vamos começar o interrogatório. Luna ainda mais indignada. Vai nos interrogar? Por quê? Almeida, para manter a ordem, falou. É de praxe, Luna. É necessário que os dois saibam todos os detalhes dos fatos sucedidos ontem à noite, não é, senhor Mateus? Mateus assentiu, aproveitando a deixa para parecer ainda mais sério. Exatamente, doutor Almeida. Precisamos saber tudo minuciosamente, certo, GG? O que acontece nos filmes. Mateus começou a se aproximar de cada um, observando cada reação. Os presentes desviavam o olhar, baixavam a cabeça, disfarçando qualquer expressão suspeita. GG seguia logo atrás dele, ainda se esforçando para manter a postura de uma profissional.
Quando chegaram ao mordomo, GG, desajeitada, acabou trombando nele e deu um pulo, quase perdendo o equilíbrio. Vamos começar com você, mordomo Tétros, disse Mateus, encarando o homem com seriedade, mas o medo persistia. GG, tentando mostrar coragem, completou. Isso mesmo, com você. Carolina, visivelmente surpresa e confusa com a ordem escolhida, não conseguiu se conter. Por que ele primeiro e não nós? Porque, ô bonitinha, o mordomo é quem geralmente sabe e vê tudo o que acontece na família. Mateus sorriu, fazendo o gesto clássico de detetive dos filmes e dos livros. Elementar, minha cara GG. Mais uma vez você me surpreende. Ela, toda cheia de charme, respondeu com um sorriso. Obrigada, quero dizer, meu parceiro, graças aos filmes da TV. Luna, impaciente, interrompeu. Parem com esse lero-lero e comecem logo! Calma, madame, vai chegar a sua vez. Podemos começar, doutor Almeida? Almeida suspirou, como se já estivesse cansado de tanta enrolação. Já deviam estar terminando. Mateus virou-se então para o mordomo, com um leve ar de solenidade. Está pronto, Conde Tétros? Perdão, senhor Tétros. Há muito tempo, senhor. GG deu um passo à frente, procurando impor autoridade. Espere! Jura dizer a verdade, somente a verdade? Tétros ergueu os olhos frios e fixou GG com intensidade antes de responder. Eu jamais minto, senhorita Geraldine. GG, surpresa, se encolheu um pouco e sussurrou para Mateus, quase sem acreditar. Como é que ele sabe o meu nome? Mateus deu de ombros, levantando-os com um gesto espantado, como se dissesse sem palavras. Eu não sei. Luna, já perdendo a paciência com os dois, resmungou. Andem com isso! Mateus respirou fundo e começou. Certo, vamos lá, deixe-me ver. É isso, o senhor estava aqui ontem à noite? Naturalmente, sou eu quem serve o jantar. Depois do jantar. Depois do jantar, o que houve? O mordomo, sem mover um músculo, respondeu. O de sempre, senhor. Servir o licor, recolher a mesa. Mateus estreitou os olhos, como se buscasse algo nas entrelinhas. Então, não houve nada de anormal nesse tempo? Não nesse período. Respondeu Tétros, enigmático. Como assim? Pode nos falar com mais clareza? É o que vou fazer, bonitinha. Horas mais tarde, já no meu quarto, ouvi vozes, risos e música vindo da sala. Luna, com os olhos apreensivos e a voz trêmula, disse rapidamente. Tétros, você deve ter sonhado. Você parece estar com medo de algo, querida irmã. Muito interessante. Continue, Tétros. Por favor, não interrompam. Sim? Disse Mateus, mantendo a ordem. Perdoe-me, Madame Luna, mas eu jurei dizer a verdade. Mateus assentiu e continuou sério. Vamos, então, diga logo o que viu. Estou curiosa, falou GG. Eu também, exclamou Almeida. No instante em que o mordomo Tétros anunciou que tinha algo a revelar, um silêncio denso tomou conta da sala. Todos
o fitaram como se até o ar esperasse, curioso pelas próximas palavras. Ioná, Carolina e Luná e os demais permaneceram imóveis, como se a vida tivesse congelado dentro da mansão. Foi então que, num efeito quase mágico, a câmera imaginária começou a se mover lentamente, afastando-se dos personagens e projetando numa tela invisível o que se passava na lembrança do mordomo. O mordomo respirou fundo antes de continuar. Sua voz soou grave, como se cada palavra carregasse o peso de algo que ele preferia não ter visto. Intrigado com o que eu estava ouvindo, levantei-me da cama e fui até a sala. Disse ele com os olhos fixos em um ponto distante, como se revivesse a cena. A câmera imaginária retomou o movimento, aproximando-se agora de um longo corredor, iluminado apenas por uma chama trêmula. Tétros caminhava devagar, o piso rangendo sob seus pés. Cada passo parecia ecoar dentro da própria memória dele. O som abafado de uma música, risadas e o farfalhar de tecidos vinham do fim do corredor, onde a porta da sala principal estava apenas entreaberta. A câmera imaginária deslizou até a fresta da porta, revelando o interior da sala principal. Ali, sobre a luz suave de um abajur, Jaime trajava um robe de seda preto e Luná, envolta num robe branco de seda que deixava entrever uma camisola provocante, e dançava com ele. A música que ecoava era um tango daqueles antigos, cheios de mistério e sedução. Os dois se moviam lentamente, corpo colado em corpo, os passos marcados, como se o tempo só existisse para eles. O mordomo Tétros, paralisado no umbral, observava em silêncio, sem saber se devia recuar ou continuar. A chama do abajur tremeluzia, projetando sombras inquietas nas paredes, o brilho das taças sobre a mesa e o reflexo da seda dos robes. A música seguia num compasso envolvente, quando Luná, ofegante e com os olhos brilhando, afastou-se um pouco de Jaime. Jaime, meu querido, você enlouqueceu? Perguntou ela com a voz trêmula entre o medo e o desejo. Ele sorriu, um sorriso estranho, meio cínico, meio triste, e apertou-lhe a mão. Sim, minha diabinha querida, enlouqueci de saudades, murmurou ele, sorrindo com malícia. Luná soltou uma risada leve que soou entre um suspiro e uma provocação. Eu também estava com saudades, meu sem vergonha. Ela parou de dançar por um instante e lançou um olhar apreensivo para ele. E se aquela bobalhona da minha irmã acordar? Sussurrou inquieta. Jaime aproximou os lábios do ouvido dela e respondeu num tom calmo e insinuante. Não se preocupe, minha diabinha dente. Ioná, quando toma aquele comprimidinho para dormir, não acorda antes das 9 da manhã. Aí Carolina, minha filha, deve estar fora ou deve estar dormindo agora nos braços do Morfeu. A dança desacelerou e Luná se afastou um pouco, o olhar carregado de frustração e ciúme. Otária, coitadinha essa minha irmã. Eu não sei por que você fala, Carolina, minha filha.
filha. Ela nem é sua filha de sangue, Jaime. Por que você foi se casar com ela? Eu não aguento mais vê-los juntos. Jaime ergueu as sobrancelhas, mantendo a calma e um sorriso irônico. Não fale assim da Carolina. Eu a considero sim minha filha. E não se esqueça de quem ficou com a maior parte da herança foi a Ioná. E foi você que me contou e me empurrou para casar com ela. Lembra, minha diabinha ardente? Luná bufou, desviando o olhar, tentando esconder a apreensão. Mas eu não pensei que você fosse correndo se casar com ela e assumir a filha dela. E com o dinheiro dela e parte do meu, você fez uma fortuna, não é, meu querido? Jaime sorriu, aproximando-se dela com calma e segurança. Para o nosso bem, minha querida diabinha. Em breve, iremos desfrutar de tudo isso. Luná, sentindo a proximidade dele, suspirou e deixou-se levar pela música. Oh, meu amor, como é gostoso dançar esse tango com você. É como relembrar os velhos tempos, os nossos momentos. Jaime se aproximou ainda mais, o corpo colado ao de Luná, e disse num sussurro carregado de sedução: sim, minha diabinha, vamos dançar o nosso último tango. Ela parou abruptamente, os olhos arregalados e desconfiados. Por que o último? Ele sorriu, encostando a testa levemente na dela. Dentro desta casa, minha diabinha, porque logo, logo, logo estaremos longe, longe. Luná soltou uma risada trêmula, misto de desconfiança e desejo. Posso saber o que você está tramando? Meu diabinho louco, eu sei que você está tramando alguma coisa. Ele não respondeu. Inclinou-se e calou sua boca com um beijo ardente. O tango continuava a tocar, mas naquele instante parecia que apenas os dois existiam. A câmera imaginária do mordomo captava cada detalhe do gesto, cada respiração, cada suspiro preso no ar. Tetros acabava de contar o que presenciou na noite anterior, quando de repente um grito ecoou. Sua traidora! Sem vergonha, descarada! Então você ficava dançando com meu Jaiminho às escondidas, não é? Traidora! Sem vergonha, descarada! Dançando com meu Jaiminho às escondidas! É isso mesmo, sua lerda! Otária! Você sempre soube que Jaime adorava dançar tango comigo! Pois você nunca soube dançar um tango! Ioná, sem dar por vencida, levantou-se, colocou a mão na cintura e respondeu com um ar desafiador. Pois fique você sabendo, sua boba, que eu aprendi uma dança melhor ainda, que Jaiminho adorou quando dançamos. Que dança, sua invejosa! Ioná, toda faceira, mexia a cintura com um movimento de quadris, provocando a todos com sua postura confiante e desafiadora, respondendo: lambada! Todos na sala, surpresos, perguntaram ao mesmo tempo: lambada! Ela respondeu com um sorriso maroto: lambada! Jaiminho até comprou um disco e ele sempre me pedia. Ioná, minha coelhinha da sorte. Era assim que ele me chamava, coelhinha da sorte, o meu Jaiminho. Meu Jaiminho. Almeida comentou com um meio sorriso: imagino por quê. Papai sempre foi muito carinhoso. O mordomo Tetros respondeu conciso. Muito.
Yoná, ignorando os comentários, toda metida e se achando, falou com ar provocador. E como eu estava dizendo, ele me chamava e pedia: minha coelhinha da sorte, coloca aquele vestidinho e vamos dar uma lambadinha. A câmera imaginária se desenrolou novamente, mostrando exatamente a cena que Yoná descrevia. Cada gesto, cada sorriso, cada movimento da dança que ela lembrava com tanto orgulho e amor. O som da lambada preenchendo a sala. Jaime dançava junto, acompanhando os trejeitos desengonçados de Yoná, sorrindo e dizendo: minha coelhinha, você aprendeu a dançar a lambada muito bem, muito bem. Yoná, animada e acreditando no elogio do marido, respondeu: ai, você também, Jaiminho, você também arrasa. Ai, que delícia, que delícia, que delícia. Ai, Jaiminho, ai, Jaiminho, que delícia, que delícia. Carolina, já não suportando mais as tolices da mãe, gritou: mamãe, contenha-se! Luná exclamou incrédula: É mentira! Jaime nunca gostou desse tipo de dança. É o que você pensa, pois você e seu tango, irmãzinha, já estavam ultrapassados. Mateus, sem querer, comentou intrigado: quer dizer então que esse tal de Jaime pegava as duas? GG, com seu jeito irônico, acrescentou: pegava também o dinheiro das duas. Almeida falou sério: senhores, eu não admito que insultem a memória de um morto, ainda mais que ele se encontra desaparecido. Carolina retrucou indignada: vocês não têm o direito para procederem assim. Almeida continuou com um meio sorriso, ponderando: Jaime apenas eu gostava de dançar tango com uma e lambada com a outra, e com isso ele sabia enganar, quero dizer, agradar as duas. Yoná, indignada e revoltada, exclamou: você que dava em cima dele, sua sem vergonha! Você que ficava por baixo, sua tonta! Mateus, então, interveio, tentando retomar a ordem. Parem com essa discussão! Estamos saindo do assunto! Enquanto isso, o morto continua desaparecido e o assassino livre, comentou GG com um ar sério e provocador. Carolina olhou para ela com expressão de ceticismo e disse: bela teoria, parabéns! GG fez uma cara de muxoxo, mostrando que não havia gostado do que ouviu. Mateus tornou a intervir: voltemos ao interrogatório. Tétros respondeu sério: Foi só o que eu vi de anormal naquela noite. GG, olhando de longe para ele, disse: muito bem, está dispensado. Mateus então se dirigiu a Luná com curiosidade e triunfo contido. Bem, Madame Luná, depois daquela dança de tango, deve ter ido dormir, não? Sozinha? Luná respondeu visivelmente incomodada: está sendo muito indiscreto, senhor Mateus. Nos despedimos, naturalmente, aqui, na porta da sala. Mateus comentou com um sorrisinho irônico: acredito. GG, então, com cuidado e usando luvas, pegou do bolso do casaco uma lingerie de renda preta. Luná, furiosa, pegou o sutiã e falou: ora, vocês são uns encheridos, isso sim. Em seguida, saiu furiosa da sala. Seduzindo meu Jaiminho embaixo do meu nariz e dentro da minha casa. Ai, coitadinha do meu Jaiminho. Forçada essas coisas, essa coisa dando em cima do meu marido, forçando ele ali. Meu Jaiminho. Mamãe, acho melhor você ir descansar um pouco. Você não está bem, mamãe. Um momento, senhorita Carolina.
Com licença, GG. Eles se afastaram um pouco e foram para um canto, cochichando entre si por alguns minutos, enquanto os outros permaneciam na sala observando a movimentação com curiosidade apreensiva. Após entrar em acordo, os dois retornaram para o grupo. Mateus então falou: Senhores, atentos a tudo que vimos e ouvimos aqui, eu e GG estamos certos que Madame Yonah, após o jantar, tomou seu comprimido e foi dormir. Então não precisamos, por hora, interrogá-la. E sendo assim, nós a liberamos, falou GG, decidida. Obrigada. Vamos, mamãe. GG, porém, interrompeu, pegando a palavra. O que é dessa vez, senhorita GG? Perguntou Carolina, totalmente impaciente. Madame Yonah não poderá se ausentar daqui, nem viajar para outro país até que se acabem as nossas investigações. Ora, a senhorita é maluca? E sai da sala, levando a mãe. Eu? Maluca? Que atrevida! Mateus, então, interveio, voltando-se para o advogado. Agora é sua vez, doutor Almeida. Surpreso, Almeida arqueou as sobrancelhas e respondeu com certa apreensão. O que querem saber? GG cruzou os braços, fitando o advogado com firmeza. Tudinho, nos mínimos detalhes. Mateus apoiou as mãos na mesa e disse: Estamos ouvindo, doutor. Almeida pigarreou antes de responder, tentando manter a compostura. Eu estive com Jaime no escritório. Ele apenas me relatou que iria viajar em breve e que também ia precisar de mim. Mateus o encarou com um olhar desconfiado. Para quê, doutor Almeida? O advogado suspirou e respondeu com um ar enigmático. Ele não falou. Disse apenas que mais tarde eu viria a saber. GG se inclinou levemente para a frente, sem desviar o olhar dele. E depois? Perguntou com a voz afiada, como quem pressente que o advogado está omitindo algo. Almeida ajeitou os óculos, visivelmente irritado. Fomos almoçar juntos. E que para motel foram depois do almoço. Ora, a senhorita me respeite, senão... Retrucou o advogado, vermelho de indignação. Calma, doutor Almeida, calma. Sabe que são apenas perguntas. E depois, nos despedimos e eu fui para o fórum. Sem tirar os olhos dele, Mateus perguntou: E à noite, o que o senhor fez? Fui à casa de mamãe. Há muito tempo que eu não a visitava. Sabem como é? Mãe é mãe. GG cruzou os braços e lançou um olhar desconfiado. Então esse é o seu álibi. Teremos que confirmar com ela. Visivelmente incomodado, Almeida endireitou o corpo e respondeu: Minha mãezinha está velha e doente e não se atrevam a incomodá-la. Nisso, Carolina retorna à sala. Mateus dá alguns passos à frente, interceptando-a com um olhar atento. Falta a senhorita, disse ele. Eu? Responde Carolina surpresa. Sim, prosseguiu ele, ajustando com um leve toque o boné. O que a senhorita fez depois do jantar? Carolina respondeu tranquila. Bem, dei boa noite para os meus pais e fui para o meu quarto, li um livro e depois adormeci. GG franziu o senho e retrucou. Seu quarto pode testemunhar quanto a isso? Carolina revirou os olhos e murmurou. A senhorita é assim mesmo ou se faz louca? Não se importe, senhorita Carolina. Não se importe. A GG é um tanto distraída. Distraída.
Mateus olhou para GG, franzindo a testa, preocupado. GG, e agora o que fazemos? Carolina, impaciente, interrompeu. O que vão fazer? Estão se perguntando o que vão fazer agora? Pois eu digo que vão fazer é tratar de achar o meu pai. Quero dizer, o corpo do meu pai. Afinal, vocês são ou não são detetives? GG sorriu, confiante, e respondeu. Com diploma, carteirinha e tudo. Carolina pegou a palavra firme e irada. Pois então, caros detetives, eu dou 1 hora para que encontrem o corpo do meu pai. Senão, GG desafiadora ousou. Senão o quê, bonitinha? Carolina respondeu cortante. Quem vai cometer um duplo assassinato aqui sou eu! E saiu furiosa da sala. Mateus olhou para GG, incrédulo e apavorado. Só 1 hora? Estamos mortos! E dramaticamente, os dois caem desmaiados. Almeida, alarmado, chamou em voz alta. Tetros! Tetros! Acorde aqui, Tetros! Acorde aqui! O mordomo olha com desdém e diz. Não é possível. Outra vez? Que molengas, meleca. Olá, ouvintes do canal Contando Histórias com Inês Marcondes. E assim termina esse capítulo. Mas o mistério está longe de acabar. Ou perto. Quem matou Jaime? Continue conosco. Até o próximo e último capítulo, meus detetives de plantão. Mas antes, se inscreva, dê like, comente e compartilhe. Estamos também no Spotify. Até o próximo capítulo. Se vocês não virem ouvir o próximo capítulo, cuidado com o mordomo Tetros. Tetros está só espiando vocês.